Olá, eu me chamo Rosimere da Silva Pereira, sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e passamos então aqui a ação de produção desse vídeo no interior da 12ª Jornada Virtual em Pesquisa Científica, Educação, Cultura e Poder. O trabalho que nos traz nessa produção é o trabalho intitulado Sociedade, Educação e Cidadania, representações da reforma do ensino médio no Brasil. É um trabalho que, na verdade, ele tem uma marca original, porque ele se propõe colocar justamente em discussão a última reforma estabelecida no Brasil para aqueles alunos concluintes do 9º ano da educação básica. O nosso estudante, na época, hoje ele é professor da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, é o Jefferson Marques, e é quem deve compartilhar conosco a análise, o resultado de dados e as considerações finais dessa pesquisa. Nós, então, representamos aqui o grupo de estudos da Pedagogia Histórico-Crítica no Brasil, e o Jefferson, então, prossegue hoje realizando seu curso de especialização, também na área de História e Filosofia da Educação, e é, então, com essa comunicação que ele nos abrilhanta ao longo dessa produção. Bem-vindo, Jefferson, e está contigo aí os próximos passos dessa comunicação. Olá, professora Rosimere. Olá, você, querido e queridas ouvintes dessa pesquisa que tem se debruçado ao longo do tempo sobre o novo ensino médio, que tem sido estabelecido no Brasil a partir de uma reforma neoliberal, ali nos anos de 2017, que vem percorrendo ao longo desses últimos anos mudanças significativas na base do sistema educacional, porque o ensino médio ele faz parte da educação básica do Brasil, e nós temos a parte final, culminante com a formação do sujeito jovem com o ensino médio. E tendo uma mudança significativa, uma pedagogia que nós tínhamos de áreas de conhecimento para um modelo de itinerários formativos, coube aos estados, os entes federados da estrutura do governo de cada estado, estabelecer métodos e políticas para que esses ditos itinerários formativos fossem colocados em pauta, de um projeto que alinhasse a esse modelo estabelecido pelo governo federal. Ou seja, caberia, então, a cada ente federado desenhar um currículo que tivesse atendimento aos itinerários e que pudesse ser oferecido e ofertado na sua rede pública, quando possível, ou em outras situações que eram permitidas, também através de convênios com redes privadas, a realização desses itinerários. E aí, nós tomamos como base o nosso Rio de Janeiro, um dos entes federados da República Federativa do Brasil. Nós escolhemos a Secretaria Estadual de Educação de todo o estado do Rio de Janeiro. Traremos agora aqui a oportunidade de nós compartilharmos a tela sobre esse modelo que está sendo adotado pelo Rio de Janeiro. É bastante interessante quando nós trazemos esses dados para que eles possam ser analisados com todos aqui presentes. Vou fazer a transposição aqui da tela.
Nós temos o ensino, por exemplo, aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro, melhor dizendo, e ele vai oferecer uma proposta metodológica e curricular específica, por exemplo, no caso para jovens e para adultos, né? Uma coisa que é interessante, nós vemos aqui nesse slide, que, por exemplo, nos casos do jovem que tiver a partir de 21 anos ou mais, 21 anos em diante, e deseja cursar o ensino médio, ele pode fazer a sua inscrição no EJA, né, que é na Formação de Educação de Jovens e Adultos, né, no novo ensino médio do Estado, né, que foi reformulado, ele deixa isso identificado. E aí, logo em seguida, ele tem um termo de responsabilidade para aceitar e é aberta uma opção aonde o jovem ele pode escolher, né, o ensino médio iniciando no primeiro ano, né, na primeira série, ou através de módulo. E selecionamos um local específico, né, um bairro, dentro do município do Rio de Janeiro, né? E aqui, tomando como base no horário da noite, ele vai estabelecer uma regra para a opção de escola. Como, por exemplo, selecionar somente uma escola a partir das opções apresentadas na lista de escolas. Uma das prerrogativas com os itinerários é a oferta de opções para o aluno. E aí, o que a gente observa aqui? Por exemplo, tem a escola estadual Eunice Werver, né, que fica na localidade selecionada pelo aluno, ele pode escolher, então, o ensino regular, né, o novo ensino médio à noite, né? É uma opção que ele pode colocar selecionada, né? Ou entre outras que se apresentam, né? Ele pode também selecionar na escola General Carlos Caetano Miragaia a educação de jovens e adultos, que seria o EJA, né? E ele apresenta mais outras duas escolas, também EJA e mais uma outra escola, por último, com uma educação regular, baseada no novo ensino médio. E aí vamos percebendo, né, que caso o aluno possa escolher, né, a Escola Rosa do Povo, por exemplo, que está ao lado, a educação de jovens e adultos à noite, no horário da noite, né, o EJA à noite, ele faz essa seleção, né, a gente observa que esse jovem, ele tem um limitador nessa oferta. Aqui, a gente não consegue perceber a existência dos itinerários formativos que seriam ofertados com um leque de opções, né? Então, com isso, a gente começa a observar dados bem específicos, por exemplo, tomando como base essa localidade, no município do Rio, que pertence ao estado do Rio de Janeiro. A gente percebe que no ensino regular, a Secretaria de Educação, ela limita uma idade de 12 a 20 anos, né, a educação regular, entre 12 a 20 anos de idade. Acima disso, ele está excluído. A formação normal, né, ela está limitada, então, com um espaçamento maior, né, iniciando com 12 anos de idade. Mas a gente observa uma informação muito importante, que é esse itinerário que eles designam como itinerário inovador. Nesse caso, a idade ela está fixada entre 12 a 20 anos de idade. De 12 a 20. Acima disso está excluído. E o integrado. Esse é um ponto bastante curioso e assim, importante nós analisarmos. E nesse caso, ele só é ofertado para um jovem entre a idade de 13 a 17 anos. Acima disso, um jovem de 18 anos de idade, ele está excluído dessa oposição, a partir de 18. E entre as opções, ele diz que existe o técnico em administração, técnico em agropecuária, técnico em produção de áudio e vídeo, técnico em química, técnico em hospedagem, técnico em multimídia, técnico em programação de jogos digitais, técnico em panificação,
técnico em edificações, técnico em informática e técnico em telecomunicações. Porém, nós retornando à tela anterior, é observada a ausência desses itinerários formativos para esse jovem dessa cidade do Rio de Janeiro, da localidade da Taquara. A ele não é permitido essa possibilidade. Então, entre o discurso do governo de que existirá a oportunidade do jovem escolher, nós observamos a ausência dessa escolha. Um dado importante, que é o censo escolar, tem uma sinopse estatística de 2022 e trará um panorama do novo ensino médio. Nós temos hoje no ensino propedêutico mais de 7.071.000 jovens matriculados. Na formação normal, o sistema do magistério, nós temos acima de 44.800 jovens matriculados. E no ensino técnico integrado, onde ele pode, ao mesmo tempo, cursar um ensino médio e uma profissão, um ensino profissionalizante, nós temos cerca de 750 mil. Então, conseguimos observar que desses mais de 7 milhões de matriculados, menos de 1 milhão têm a oportunidade de cursar uma formação técnica profissionalizante, pela ausência de itinerários formativos a serem oferecidos pelos governos. Isso a nível Brasil. Quando nós fazemos uma observação sobre a educação profissional, tem dados muito importantes que a gente pode perceber. A educação profissional técnica de ensino médio, segundo os dados, nós temos, associado ao ensino médio, 834.546, né? O ensino técnico, aquele que é concomitante, cerca de 287.320. E o curso técnico subsequente, onde o jovem tem que concluir o ensino médio, posteriormente ele vai fazer a formação técnica, 947.905. Isso amplia o tempo que esse jovem ficará no ensino médio. Ele terá que completar o ensino médio e, posteriormente, subsequentemente, realizar sua formação profissionalizante, né? A educação profissional, né, foi chamado a formação inicial continuada, né? Nós conseguimos agora verificar muito esse panorama, bem especificamente, né? A gente tem 82.735 matriculados, né? Sendo 24.734 uma formação concomitante. E a gente tem no modelo EJA cerca de 58 mil. Nós observamos que a educação de jovens e adultos, ela abarca um total de 2.774.428 alunos matriculados, né? E é interessante nós observarmos a quantidade que nós temos no ensino médio, cerca de 1.082.000. Nós precisamos compreender essa pedagogia de projetos que é estabelecida. Num país onde mais de 9 milhões de jovens não concluíram a educação básica, segundo os dados do IBGE de 2022, é urgente nós analisarmos esse currículo e entendermos que ele é propagado de uma forma, porém, como o próprio estudo do Banco BTG Pactual diz, né, são desafios para a educação do Brasil. Convido a todos a analisarmos e pensarmos muito melhor sobre essa política de governo. Quero aqui agradecer imensamente à Sociedade de Educação, Cidadania e Representações e Reforma do Ensino Médio do Brasil, e quero agradecer também a 12ª Jornada Virtual em Pesquisa Científica, Educação, Cultura e Poder.